Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo nesta manhã, de glória, de honra, de louvor, de exaltação. Estou grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso. Iniciando-se a tarde agora, na verdade, é um bom dia com uma boa tarde para todos, porque Deus ele é fiel. E eu estou grato a Deus por tudo. E esse Deus ele é maravilhoso. E muitas das vezes não entendemos e não compreendemos o seu amor, porque o amor de Deus ele é maior do que nós possamos imaginar. E o Senhor tem feito maravilhas, o Senhor tem feito sinais e prodígios. E o Senhor não é somente grande pelos seus feitos, mas porque Ele é grande. E não há comparação ao Deus que nós servimos. Não há outro Deus que faça as coisas que o nosso Deus faz ou que já fez e que irá fazer. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Nesta manhã, eu quero compartilhar uma palavra acerca do livro de Atos, seu capítulo 2, que fala sobre acerca da descida do Espírito Santo, do revestimento de poder. Sabemos que vivemos em um tempo, vivemos em uma época em que muitos na casa de Deus canta bem, prega bem, sabe dispensar a palavra porque conhece as Escrituras. Mas os discípulos, eles aprenderam com Jesus. Ele conheceu a Jesus e eles conheceu a própria palavra que era Jesus. E pelo período do ministério de Jesus, por 3 anos e meio mais ou menos, Jesus aqui na terra, Jesus ensina aos seus discípulos como deve viver fazendo a obra de Deus. E por Jesus ensinar aos seus discípulos, os discípulos tinham aprendido o conhecimento que precisava. Mas agora os discípulos eles vão receber a presença do Espírito Santo na vida deles. E infelizmente vivemos em um tempo onde a igreja ela tem a parte técnica, ela tem a parte teórica do conhecimento. Sabe muitas das vezes onde está tal versículo, onde está tal passagem da Bíblia, mas em muitos lugares a presença, a manifestação do Espírito Santo não existe mais. E nesta manhã eu venho falar com você sobre ser íntimo de Deus. Ser íntimo de Deus é querer conhecer o Senhor Jesus. Sei que a teologia ela é boa, com certeza. Você conhece Deus pela uma parcela na teologia, uma parcela pequena na teologia, que é o estudo sobre Deus. Mas ninguém pode estudar Deus pelo que realmente Ele é, pela sua grandeza, porque o ser humano não é capaz.
E a Bíblia diz que as coisas reveladas já estão escritas, já estão para o homem, mas as coisas não reveladas pertencem a Deus. E para saber as coisas não reveladas é preciso ter a graça, ter a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele desce ali em Atos 2 ali e enche toda a casa onde os discípulos de Jesus estão, mas alguns que estavam ali e todos que estavam reunidos, todos que perseveraram, foram cheios. E quando nós queremos conhecer a Deus no revelado, é muito bom. Mas quando nós queremos conhecer a Deus no que não foi revelado e que só Deus pode revelar, é melhor ainda. E por isso que os discípulos, eles precisavam ser revestidos, para que pudessem dar prosseguimento à obra de Deus, para que a glória de Deus viesse ser manifesta através dos discípulos. E Jesus, ele diz: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então, quando nós queremos ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da graça, essa graça ela vem do alto, essa graça ela vem de cima, essa graça ela não vem somente porque eu leio a palavra de Deus, somente porque eu conheço as Escrituras, mas essa graça vem pela uma perseverança de busca, pela uma perseverança todos os dias buscando a face, buscando a presença de Deus. E nós precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos ter intimidade com a pessoa do Pai Celestial. E o Pai Celestial, ele quer se revelar a nós. Por isso que Jesus, ele manifestou as coisas do Pai. Por isso que Jesus, ele deu a manifestação às coisas do Pai, porque Jesus falou: eu não vim falar de mim mesmo, mas eu vim falar de meu Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade de meu Pai. Eu não vim me glorificar, eu vim glorificar a meu Pai. E quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, entendemos que a glória, entendemos que a honra, entendemos que o poder e a majestade pertencem ao Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, no livro de Atos 2, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E quando a Bíblia fala que nós seremos cheios do Espírito Santo, eu entendo que Jesus, quando ele recebe o Espírito Santo ali no batismo, que o Espírito de Deus posa sobre Jesus ao ser batizado, que João contempla em um formato de uma pomba, João Batista contempla em um formato de uma pomba o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Jesus, a partir do momento que ele é cheio do Espírito, Jesus, a partir do momento que recebe o Espírito Santo, ele automaticamente é conduzido para o deserto. E no deserto, Jesus vai receber a capacitação, porque a Bíblia diz que Jesus esvaziou de toda a sua glória, de todo o seu poder. Então, como homem, ele precisava ser cheio do Espírito. Como homem, ele precisava estar revestido do Espírito. E a Bíblia diz que nós viveremos como Jesus viveu em Espírito. Nós passaremos o que Jesus passou, a não ser a morte de cruz. Mas nós enfrentaríamos os problemas, nós enfrentaríamos a adversidade, nós enfrentaríamos as coisas espirituais contra as nossas vidas.
E quando nós entendemos que precisamos ser revestidos do poder, quando nós entendemos que precisamos ser capacitados por Deus, nós entendemos que há uma batalha, há uma luta, há uma provação que nós vamos ter que enfrentar. Porque Jesus, ele passou 40 dias e tem um dos livros do Novo Testamento, dos Evangelhos, vai dizer que Jesus, todos os dias, Satanás tentou a Jesus. Todos os dias que ele passou ali. Então, o que acontece? Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, e quando nós entendemos que precisamos dele, e que temos que manter uma vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus, nós entendemos que, por mais que o mar se levante, por mais que o vento sopre, por mais que o deserto esteja quente e as terras debaixo de nossos pés estejam escaldantes, nós temos que se manter perseverante. Porque Jesus, ele perseverou. Jesus, ele perseverou e assim alcançou a vitória. O Espírito Santo de Deus, ele nos instrui, ele nos ensina, ele fala conosco como é que nós iremos vencer. E quando nós começamos a entender que as coisas que acontecem no mundo físico não é justamente pelo mundo físico, mas é por causa do mundo espiritual. E aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele agora não passa a viver mais uma vida carnal, uma vida com olhar natural, mas ele agora começa a entender que é preciso viver uma vida com olhar espiritual. E Pedro, ele agora entende. Pedro, ele agora compreende. Pedro, ele agora sente que agora ele está preparado para fazer a obra. Pedro, ele agora sente que agora ele não está sem capacidade. Mas não é porque Pedro foi instruído por Jesus todo o tempo, não. É porque Pedro recebe o Espírito Santo. Aquele que tem poder e aquele que tem autoridade. Eis que vos dou poder e autoridade. Os discípulos, eles conseguiram expulsar um demônio com Jesus. Mas Jesus falou: não se alegre, porque vós expulsaste o demônio de um corpo, mas se alegrei quando uma alma ela se arrepende. Se alegrei quando a alma ela se converte. Então o Espírito Santo, ele tem o poder de converter a alma pecadora. E quando nós paramos para analisar, quando nós paramos para refletir, após ele ser cheio do Espírito Santo, a presença que tomou o ambiente daquela casa atrai pessoas para que se aproximem, atrai pessoas para que venham saber o que está acontecendo. O Espírito Santo mostra a necessidade da alma.
O Espírito Santo, ele faz a alma dizer: eu tenho necessidade de buscar desta água. Eu tenho necessidade de buscar de Deus para a minha vida. Eu tenho necessidade de estar ligado com Deus. Porque o homem pode adquirir várias coisas. O homem pode ter várias coisas. O homem pode possuir vários bens. Mas o bem maior que o homem pode ter é a presença do Espírito Santo. O bem maior que o homem pode adquirir é a presença do Espírito Santo. E muitas das vezes Deus até entrega um projeto em nossas mãos. Mas nós esquecemos de perguntar a Deus se aquele projeto, como é para ser feito, como eu devo fazer, como eu devo prosseguir. E nós temos intimidade com o Espírito Santo, ele vai nos orientar, ele vai nos ensinar. Porque do alto é que vem todo o poder. Do alto é que vem toda a autoridade. Do alto é que vem toda a graça. Se eu der uma Bíblia a uma professora de português, ela não sendo cristã, ela vai interpretar a Bíblia somente pela letra. Porque ela sabe o significado da linguagem, ela sabe interpretar a linguagem. E muitos púlpitos, muitas igrejas, tá cheio de pessoas que até interpreta a linguagem do português das Escrituras Sagradas. Mas quando a gente vem e olha, será que tem presença? Será que me dá sede? Será que me dá gosto? Será que me dá prazer de eu estar ouvindo? Porque, como eu falei, o Espírito Santo, ele atrai, ele mostra para a alma a necessidade de beber da água. Jesus, o Espírito Santo que estava sobre Jesus, mostrou a necessidade daquela mulher no poço de Jacó. E aquela mulher entendeu a necessidade e falou: então quero beber desta água, para que eu não precise mais voltar a este lugar. Aquela mulher estava dizendo: eu quero beber dessa água para que eu não venha tornar a viver esta vida novamente. Eu quero beber desta água para que eu não venha voltar às práticas pecaminosas. Eu quero beber desta água para que eu tenha o verdadeiro convertimento, o verdadeiro arrependimento. A Bíblia não diz que aquela mulher chorou, porque o choro é comoção. O choro é um sentimento momentâneo, mas o arrependimento verdadeiro, ele entra nas juntas, entra na medula e entra na divisão da alma e do espírito. E ele reflete do lado de fora. E quando agora Pedro está revestido, que aquela multidão chega para ouvir, aqueles povos chegam para saber o que está acontecendo, e alguns dos judeus disseram: isso só pode ser demônio. E agora o Espírito Santo de Deus usa a boca do apóstolo Pedro e começa a dizer a eles sobre a palavra que foi profetizado pelo profeta Joel, que derramaria do Espírito sobre a carne. E agora aquelas pessoas começam a ser impactadas. E agora Pedro começa a anunciar o arrependimento, começa a anunciar que a porta da graça está aberta, começa a falar de Jesus Cristo, o Nazareno, para aqueles povos.
E agora aquele povo começa a entender e começa a compreender e começa a ver a autoridade que há em Pedro. Porque alguns daqueles dali diz como é que ele fala desse jeito, que autoridade ele tem, como é isso, o que é que eu estou sentindo. Então o Espírito Santo de Deus não só fica em mim, mas ele vai e alcança pessoas. Através da ministração da palavra, através do conhecimento com a graça, vai além do que a naturalidade pode compreender. E as pessoas que ouvem a mensagem são impactadas. E nesta manhã eu vim te dizer, seja íntimo de Deus. Seja íntimo de Jesus. Seja íntimo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai revelar aquilo que eu não sei de Jesus. O Espírito Santo vai revelar aquilo que eu não sei do Pai. E por isso que Jesus diz, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, eu enviarei o Professor, eu enviarei aquele que vai revelar aquilo que vocês não sabem. Não se acomode. Não se acomode pelas coisas naturais. Queira mais de Deus. Queira mais da presença do Senhor. Queira mais ter intimidade com Deus. Queira mais ter a presença de Deus. Mas, missionário Davi, como é que eu vou ter intimidade com Deus? É conversando com Ele. É dialogando com o Senhor Jesus. A oração é um diálogo com o Senhor Jesus Cristo. A oração é um diálogo com o Senhor Jesus. Porque Jesus ele vai dizer para os discípulos, havia em uma cidade um juiz iníquo que tinha uma mulher que tinha uma causa para ser resolvida e ela porque queria que aquela causa fosse resolvida e ela batia na porta daquele juiz todos os dias. Mas o problema daquele juiz é que aquele juiz não temia nem aos homens e não temia nem a Deus. Aquele juiz não se importava com ninguém. Ele achava-se a autoridade máxima, ele tinha ali como se ele não precisasse de ninguém, porque ele era autoridade naquele lugar. E ele dizia qual é a causa que ele ia resolver e qual é a causa que ele não ia resolver. Ele mandava e desmandava nas causas das pessoas daquela cidade. Mas aquela mulher em perseverança, em perseverar todos os dias, em bater na porta daquele juiz, uma hora aquele juiz começou a se incomodar com aquela mulher. Uma hora aquele juiz começou a se incomodar de tal maneira que ele teve que dizer, eu tenho que resolver a causa desta mulher. Porque todos os dias ela me importuna. E eu não já aguento mais ver essa mulher na minha porta. E a Bíblia diz que eles estavam ali em uma oração, sem interrupções, buscando a presença do Espírito Santo de Deus. E aqueles que perseveraram na oração receberam o Espírito Santo de Deus e foram cheios da presença. Não é por uma busca de um dia, não é buscar 2 dias, não é buscar somente 1 mês, não é buscar somente 1 ano, mas é ter uma busca todos os dias com Deus, é ter uma busca sem interrupções com Jesus, para que nós possamos ter intimidade com o Espírito Santo do Senhor.
Mas eu tenho tempo para me programar para construir algo. Eu tenho tempo para me programar para uma faculdade. Eu tenho tempo para me programar somente para ir para o culto na igreja. Eu tenho tempo para me programar para fazer projetos, planos para a minha vida secular. Mas eu não tenho tempo para com Deus. Mas eu quero ser cheio de Deus. Eu quero ser usado por Deus. Mas eu não quero ter um tempo particular com Deus. Eu não quero ter uma intimidade com Deus, porque todos os dias Deus descia para conversar no jardim com Adão, ali naquele jardim. E todos os dias Deus quer descer no nosso jardim para conversar com nós. Todos os dias Deus quer ter intimidade com nós. Todos os dias Deus quer ouvir a minha e a tua voz e quer falar conosco. Mas infelizmente a gente vira as costas para Deus e diz: hoje eu estou cansado, hoje eu tenho essa ocupação, hoje eu tenho aquilo outro para fazer. E aí por isso que o caos começa a acontecer na nossa volta. Por isso que o caos começa a acontecer nas nossas vidas. Porque temos tempos para buscar as coisas materiais. Temos tempo para progredir nas coisas naturais. Mas não temos tempo para buscar intimidade com Deus. E Deus está dizendo para mim e para você nesta tarde que já se iniciou, que Ele quer ter intimidade comigo e contigo. Ele quer ser íntimo meu e teu, mas para essa intimidade é preciso uma busca sem interrupções. É preciso ter um particular com Deus. É preciso reservar um particular com Deus. É preciso eu reservar uma hora com Deus. É preciso eu reservar um momento com Deus para eu ter a minha particularidade e receber a graça do Senhor. Porque a Bíblia diz que ninguém busca o Senhor em vão. E Ele recompensará aquele que o busca. Ele dará aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada. Não é porque eu boto uma voz, saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, que vai trazer graça, não. Não é porque eu chego, pego o microfone e digo e canto com a voz mais linda, dizendo: a lei do Rio Azul. As ruas são de ouro e de cristais. Não é porque eu tenho técnicas na minha voz, na música. Não é porque eu sei colocar notas. Não é por causa disso. Não é porque eu sei tocar bonito que vai atrair a presença de Deus, porque o céu é perfeito, os anjos são perfeitos, a sinfonia do céu é perfeita e Deus não precisa, Deus não depende do tocar bonito, Deus não depende do cantar bonito, Deus não depende de uma voz eloquente, Deus não depende do pregar bonito, porque o próprio Jesus cantou sendo perfeito, o próprio Jesus pregou sendo perfeito, os próprios anjos tocaram sendo perfeito, mas Jesus precisou da presença do Espírito Santo. E não é diferente nas nossas vidas, porque os profetas precisaram da presença do Espírito Santo na vida deles. Elias, Eliseu, João Batista, todos eles, Jeremias, Isaías, Ezequias, Amós, Zacarias, todos eles precisou da presença de Deus na vida deles. Não é por causa de um cargo, ou por causa de um título, ou por causa de uma posição que nós vamos adquirir a presença de Deus, mas é por uma busca contínua com o Espírito Santo de Deus. E a presença de Deus, ela nos traz amadurecimento.
A presença de Deus, ela nos traz o conhecimento. E a própria presença de Deus, ela vai nos revelar dizendo: é preciso ter uma busca contínua e buscar e meditar de dia e de noite na sua palavra. Porque eu vou saber o contexto histórico e vou ter a graça de Deus. Eu vou saber um pouco da letra e vou ter um pouco da graça. E se eu tiver a graça e a letra, é como minha mãe diz, que é duas asas. Eu nunca vi um passarinho voar com a asa só. Graça e conhecimento. E para levantar voo e para ser elevado por Deus, as asas têm que bater juntas. Para um pássaro sair, tem que bater juntos. E eu vou comparar nós como esse pássaro. Esse pássaro que muitos ainda não receberam a asa. Muitos ainda não começou a sair as suas asas. E quem dará a asa é Jesus. Para que nós possamos levantar voo. E depois da asa precisamos da ordem dele. Porque Pedro, ele lança as redes em alto mar. Pedro, ele lança ali as redes em alto mar. Ei, açúcar, mandará e a sébia. Mas ele espera a ordem de Jesus para puxar as redes. E quando Jesus diz: puxai as redes, e Pedro puxa aquela rede e vem cheio de peixe. O Espírito Santo de Deus, quando está em nossas vidas, não é que nós não vamos enfrentar adversidade, não é que nós não vamos enfrentar turbulência. Não estou dizendo isso para você que vai ser uma vida de facilidade, mas é que você vai estar capacitado e vai estar preparado para as adversidades, para as lutas da vida. Porque a sua casa vai estar edificada sobre a rocha. Porque Jesus falou: aquele que ouviu a palavra e as praticou, quem faz eu e você praticar as palavras de Jesus, quem faz eu e você obedecer às Escrituras é o Espírito Santo. Porque ele convence o homem do pecado. Ah, mas o pecado é só a alma que aceita. Não, ele convence nós todos os dias. Ele disse para mim: Davi, é preciso você, Davi, mudar. É preciso, Davi, você viver esta mensagem. É preciso, Davi, você colocar em prática isso. Não é fácil, porque a nossa naturalidade pecaminosa, a nossa natureza malvada, a nossa natureza mal mesmo, ela só quer nos levar a pecar. E por isso o Espírito Santo todos os dias, por isso que temos que ter essa intimidade com Deus, para que o Espírito Santo ele venha nos convencer, para que o Espírito Santo de Deus ele venha nos alertar e dizer: Davi, é preciso andar por esse caminho, é preciso viver desta maneira, é preciso fazer desta forma. E é esse mesmo Espírito que nos preparará para o arrebatamento que irá acontecer. Jesus, ele foi revestido pelo Espírito ali, no batismo. João Batista foi revestido no ventre de Isabel pelo Espírito. E a Bíblia revela que o mesmo Espírito de Elias, que usou Elias, o mesmo Espírito estava sobre João Batista. E o mesmo Espírito que estava sobre João Batista estava sobre Jesus. E o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, Jesus
soprou sobre os discípulos e desceu ali em Atos 2, dizendo: enchei a casa, enchei todos da casa, e o mesmo Espírito que os apóstolos recebeu é o mesmo Espírito que quer todos os dias nos encher, nos renovar, nos ensinar, nos instruir, para enquanto nós estivermos aqui, nós venhamos prosseguir na caminhada. Então, meus irmãos, vamos ser íntimos de Deus. Vamos ter intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Vamos viver uma vida com o Senhor Jesus Cristo. Porque só o Senhor Jesus, Ele tem a palavra de vida eterna. Só o Senhor Jesus Cristo, Ele tem a palavra do arrependimento, do convertimento. E a palavra de Deus é digna de toda aceitação. Mas muitas das vezes é nós que trancamos o nosso coração e não queremos mudar. Porque a nossa natureza pecaminosa diz: você não precisa mudar. Você não precisa ser transformado. Você tem que ser desse jeito. Você nasceu desse jeito. Você é desse jeito. Jesus está dizendo: você não é desse jeito. Você tem que estar do jeito que eu quero. E agora entra a renúncia. E precisamos todo dia renunciar às nossas vontades, o nosso querer. E viver uma vida pelo Espírito. Viver em novidade de vida pelo Espírito Santo de Deus. Porque o dia de ontem nunca será igual ao dia de hoje. E o que aconteceu ontem nunca vai acontecer no dia de hoje. Porque para cada dia Deus tem a sua porção. Para cada dia Deus tem a sua bênção. Para cada dia Deus tem a sua palavra de vida. E para cada dia Deus tem o seu fruto necessário. Para cada dia Deus tem o alimento necessário. E para cada dia Deus tem a sua instrução necessária. Então por isso que devemos ser íntimos de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Oh, quão insondável seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória,
Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Se puder, deixar o like, compartilhar e ativar o sininho aí. Tem uma opção de todas, porque você vai ver todos os dias quando eu colocar um vídeo aqui. Você vai ser notificado que tem um vídeo novo, E se for do agrado de Deus e se essas palavras têm tocado no seu coração, e se você puder compartilhar, compartilhe, porque tem pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Tem pessoas que precisam ouvir esta mensagem da parte de Deus. Eu estou aqui não por causa da monetização do YouTube, porque quem me sustenta é o Senhor Jesus Cristo. Não estou aqui por causa de um público grande, mas porque Deus tocou no meu coração para eu estar fazendo esses vídeos. A semana passada não coloquei, porque eu só faço mesmo o vídeo quando Deus Ele coloca no meu coração para que eu venha aqui fazer um vídeo. Então eu não prometo que vai ser todas as semanas que eu vou estar postando um vídeo, ou 2, ou 3, ou 1, porque eu só faço quando Deus toca no meu coração. Então que o Espírito Santo fale mais forte ao seu coração e que essa palavra ela venha a ser gravada e escondida e guardada no seu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo.